Então, vamos começar aí a nossa terceira aula do Experimente 21, our class number 3. Então, vamos começar aí nossa aula de hoje. Eu vou retomar um pouquinho a aula anterior, né? Ontem nós vimos o verbo to be. E aí eu mostrei, né, o significado dele, para que serve. Então eu vou retomar aí um pouquinho. O verbo to be, ele tem dois significados para nós em português, né? Então ele significa ser ou estar. Então ele tem esses dois significados. Nossa, como que eu vou saber se é um ou se é outro? Pelo contexto, né? Então eu dei até exemplo de frases ontem que a gente consegue perceber se é ser ou estar pelo que vem depois do verbo, né? Então na frase mesmo a gente já consegue compreender isso. Então, quem não viu, volta lá na aula anterior e assiste essa explicação. Mas para quem fala inglês como idioma nativo, isso não faz diferença nenhuma. Para eles é só esse verbo. Então não tem essa questão de ter esses dois significados, né? Então para eles não faz sentido isso, porque para eles não existe essa questão aí de ter dois significados diferentes, tá? Então eu até brinquei que para nós, nessa questão do verbo to be, a gente sai ganhando, pelo menos nessa parte. Porque pra gente, dois verbos se transformou em um. Para um americano, por exemplo, se for aprender português, é um verbo que vai se transformar em dois, né? Então vai dar um pouquinho mais de trabalho aí, pelo menos nessa parte. Mas, já que a gente sabe agora o significado, como que eu vou usar esse verbo to be? Quando eu falo to be, esse to na frente é porque é para indicar que o verbo está no infinitivo. O que é infinitivo, Bruna? É a forma base do verbo. Então, no português, por exemplo, esse é o significado mesmo. Ser, estar, estão no infinitivo. Os verbos no português, para indicar que está no infinitivo, eles terminam em ar, ou ir. E no inglês, não é terminação, não é modificação do verbo, e sim só esse to na frente do verbo. Já me indica que ele está na forma base. Inclusive, é a forma que a gente procura no dicionário, né? Para a gente poder saber algum significado do verbo. E aí, o verbo ser, ele tá lá no infinitivo. Quando eu quero colocar ele na frase, ele muda, né? Então, eu vou falar, eu sou uma professora. Então, ao invés de eu usar ser, eu fiz a modificação para sou para colocar na minha frase. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o verbo to be. Ele também sofre modificações para colocar na frase. Então, ontem, na aula de ontem, nós vimos as formas dele no presente, né? Então, nós temos aí as formas do verbo to be no presente. Então, retomando, quais são elas? Então, nós temos aqui am, are, is. Então, essas são as três formas do verbo no presente. Só tem essas três. E aí é o que é bom, porque para nós no português tem muitos significados, não, tem muitas formas, né? O verbo tem muitas variações. No inglês, as variações são bem menores, então fica muito mais fácil da gente utilizar. Para a gente poder saber como utilizar cada um, nós pegamos emprestado os pronomes, né? Então, nós vimos os pronomes ontem e vimos qual que eu uso para cada pessoa, né? Que a gente fala lá os pronomes primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Então, nós temos aí 6 pessoas, né? Primeira pessoa do singular, eu, em inglês, I. Segunda pessoa do singular, no inglês, you, no português, tu. Mas a gente utiliza mais você, né? Então, eu posso traduzir ou relacionar como você, sem problemas. Terceira pessoa do singular, no português nós temos ele ou ela.
No inglês também nós temos esse ele ou ela, mas temos um a mais. Então, ele, he, ela, she, e temos o it, que é um ele ou ela para tudo que não for pessoa. Então, he eu só posso usar para substituir nome de homem, nome masculino. She eu posso substituir nome de mulher, nomes femininos. E o it eu substituo o nome de qualquer outra coisa. Um objeto, um fenômeno natural, um sentimento, o nome de um animal. Então, eu uso it para tudo que não for pessoa. E aí temos, esses são os três, né, do singular, temos os três do plural também. Então, primeira pessoa do plural, nós, em inglês, we. Segunda pessoa do plural, no inglês, you, igualzinho no singular. Então, para nós, no português, seria vós, mas nós usamos mais vocês. E terceira pessoa do plural, temos they. Só tem essa forma. Então, lá no singular, nós temos he, she, it. E aí, no plural, para eles ou elas, só tem o they. Ele é o plural das três formas do singular. Então, esses aí são os pronomes que vão substituir nomes dentro da frase. E aí, como que a gente utiliza esse verbo to be com esses pronomes? Então, nós vimos que era o seguinte. Nós vimos assim, esses pronomes que nós vimos, né? I, you, he, she, it. No plural, we, you, they. E aí tem a correspondência, né? A forma correta do verbo para cada uma dessas pessoas. Então, para I, usamos am. You, are. He, she, it, is. Para os três. E no plural, are para os três. Então, fica até mais fácil pra gente, né? A quantidade é menor de formas do verbo, então é menos coisas pra gente memorizar e conseguir trabalhar dentro da frase, né? Então, nós vimos aí que a correspondência é dessa forma. Então, essas são as correspondências aí do formato da forma do verbo para cada pessoa. E aí nós vamos ver um exemplo aqui para a gente poder dar continuidade. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Quando eu estudava, eu tinha uma professora, quando eu comecei a estudar inglês, eu tinha uma professora que falou assim pra gente nunca mais esquecer quais são as três formas do verbo to be no presente. Então, no presente, o verbo to be só tem essas três formas que eu falei pra vocês. Mas, pra gente não esquecer, ela ensinou assim, lembra da palavra em português amareis. Então, ela escreveu assim pra gente, amareis. E aí, o que a gente faz, então? Nós vamos cortar essa palavra em três partes. Am, are, is. Então, a gente decora uma palavra e lembra das três formas do verbo to be. Então, isso realmente ficou gravado na minha mente. Já tem o quê? Já tem uns 15, 16 anos que eu escutei isso e eu nunca mais esqueci. Então, funcionou pra mim, então eu tô passando aí pra vocês pra facilitar, quem sabe aí a memorização também, tá certo? E aí vamos ver então um exemplo que eu dei ontem. Depois que nós vimos essa questão aí do verbo to be, nós vimos frases afirmativas e frases negativas, né? Então vamos ver aí um exemplo de cada pra gente dar continuidade. Então, eu vou contar sobre alguém. Então, eu vou falar aqui, John. John is an actor. John is an actor. Kate
Quem já pegou os materiais da aula de ontem lá no Telegram sabe o que significa actor, porque eu passei uma lista de profissões para vocês lá no Telegram, né? Então, actor é ator. Então, John is an actor. John é um ator. Ok. Eu usei aqui John, o nome da pessoa, certo? Não usei o pronome que eu ensinei. Nossa, usei o nome. O que acontece de diferente? Não acontece nada de diferente. Quando a gente vê um nome ou quando a gente for falar um nome ao invés do pronome, nós vamos pensar o seguinte: qual pronome eu usaria para substituir John? Se John é um nome masculino, eu usaria para substituir o pronome he, né? Então eu usaria he. Se para he eu uso o verbo to be is, para John eu também vou usar is. Então a gente só faz a troca mentalmente, a gente não precisa trocar aqui na frase para he para poder usar is, não. Se eu sei que John substituindo seria he e he eu uso is para complementar a frase, então nós vamos usar is para John também, tá certo? Então precisamos fazer a troca mentalmente, não precisa fazer na frase. Então, essa era uma frase, é uma frase afirmativa, né? Então, é uma frase afirmativa. John is an actor. Eu estou afirmando que ele é um ator. Mas aí vamos supor que não, o John não é um ator. Então, nós vamos fazer uma frase negativa, né? Negative. E aí, vamos contar então. John não é um ator. Então, o que a gente faz? Vamos usar a palavrinha not para transformar essa frase em frase negativa. John is not an actor. Então, John is not an actor. Então, nós temos aí o not para fazer com que essa frase seja negativa. Ele não é um ator. E aí, nós vimos esses dois tipos de frase, né? Então, nas frases negativas, basta a gente acrescentar o not sempre depois do verbo to be. E aí, nós temos uma frase negativa. Mas ficou faltando um tipo de frase, não ficou não? Nós temos aqui uma afirmativa, uma negativa, precisamos de uma frase interrogativa. Então, uma pergunta. Frase interrogativa. Como que a gente vai construir essa frase interrogativa? Vou até mudar de cor aqui para destacar essa frase. O que a gente vai fazer? Para fazer uma frase interrogativa, uma pergunta, eu vou simplesmente trocar de posição aqui o nome da pessoa ou pronome, se tivesse, com o verbo to be. Então, o verbo to be, ele vai vir passando aqui, ó, na frente, no início da frase. Então, para ser uma pergunta, se eu quiser saber se o John é ator, vou perguntar para você, o John é ator? Em inglês ficaria: Is John an actor? Is John an actor? Então, agora, o verbo vem primeiro na frase, ele inicia a pergunta. Nossa, Bruna, mas para que serve isso? Não faz sentido. Pra gente não faz sentido, né? Porque nós não temos isso no português, né? A gente não troca a palavra de lugar, de posição na frase só porque transformou em uma pergunta. Mas no inglês nós temos isso. E aí vamos pensar o seguinte. Eu já passei por isso várias vezes. Eu imagino que vocês tenham passado por isso também. Quando a gente está lá na escola, lá na primeira série, né? Ou primeiro ano que falam, né? Lá do ensino fundamental, quando a gente tem lá 6, 7, 8, 9, até uns 10 anos, né? Até chegar na quarta, quinta série, mais ou menos. É muito comum
pedir pra gente ler, né? Então, tinha um livro lá, um texto, aí a professora, fulano, lê o parágrafo 1, fulano, lê o parágrafo 2, porque é uma forma de praticar a leitura. Então, quando a professora pede para ler um parágrafo de um texto, algo, é para poder avaliar se estamos lendo bem, né? Para poder praticar a comunicação. Então, a leitura em voz alta é muito importante. Mas aí, geralmente, a professora pede para a gente ler e aí não deixa a gente ler antes, né? Geralmente, a gente não lê o texto antes pra gente, para depois fazer essa leitura oral. Então, a gente começa lendo lá, né? Aí tô lendo a frase, bonitinho. Na hora que eu chego no final da frase, eu vejo um ponto de interrogação. E aí, quando eu vejo esse ponto de interrogação, aí que eu entendo que é uma pergunta. E aí eu tenho que voltar lá no início, ler a frase toda de novo com entonação de pergunta. Então, se eu tivesse a frase João é um ator, se eu falar assim, é uma afirmação. Se eu falar João é um ator, eu mudei o tom de voz, aí vira uma pergunta. Só que se eu não ver esse ponto de interrogação aqui, eu não sei se é uma pergunta quando eu estou lendo algo. E aí o inglês tem isso para nos auxiliar. Se minha frase começou com um verbo e não com o nome da pessoa ou pronome, quer dizer que é uma pergunta. Olha a diferença. Na afirmativa e na negativa, eu comecei com John, o nome da pessoa que eu estou falando algo. Na interrogativa, o John veio para depois, começou com o verbo is. Então, eu sei que é uma pergunta. Eu não preciso chegar aqui no final e ver o ponto de interrogação para saber que é uma pergunta. Eu já sei logo no início, já de cara. Então, facilita isso pra gente. Então, isso é algo muito bom. Alguns idiomas têm alguns recursos assim também, né? Então, no espanhol, por exemplo, a gente coloca o ponto de interrogação no final e no início da pergunta. Então, se você já vê aqui ponto de interrogação, você já sabe que é uma pergunta. O inglês tem essa troca aí de palavras para nos ajudar. O português, infelizmente, não tem. Então, por isso, quando a gente está lá na escola e vai ler algo em voz alta, costuma atrapalhar um pouquinho e a gente tem que voltar, né? Ou então, a professora mesmo fala, né? Uma pergunta e faz a gente voltar para ler com a entonação certa. Então, vocês já vão conseguir falar e ler uma frase com a entonação certa graças a esse início da pergunta. Então, se começou aí com is, are, am, é uma pergunta, tá certo? Então, eu vou passar aqui outros exemplos com os outros verbos, né? Pra gente poder entender melhor aí como fica. Então, se eu quiser perguntar aí pra você ou pra vocês, se vocês são estudantes. Então, eu perguntaria assim: Are you students? Vocês são estudantes? Are you students? Então, nós temos aí, começando o are. Trocou de lugar com you para ser uma pergunta. Muitos alunos me perguntam isso. Ah, Bruna, mas se eu já troquei aqui, e aí eu já sei que é uma pergunta. Quando eu estou escrevendo, eu tenho que colocar o ponto de interrogação? Tem sim, tá? Nós vamos até falar sobre pontuação amanhã. Não sei se é na aula de amanhã ou na depois, mas nós vamos ter uma aula para falar sobre isso, questão de pontuação, eu acho que é na aula de amanhã mesmo. E então, toda vez que for pergunta, eu preciso do question mark, ponto de interrogação. Não pode faltar, não. Eu sei que aqui já é uma pergunta, mas eu preciso completar minha escrita, né? E na fala, não tem ponto de interrogação, mas a gente muda a entonação. Are you students? Vocês são estudantes? Então, na fala, a gente tem o recurso aí do tom de voz, a expressão facial muda, né? Às vezes até o corpo muda, né? Às vezes a gente vai fazer uma pergunta, a gente tende a
ir pra frente, né? Levar os ombros pra frente, fazer cara de dúvida. Então, é um pouquinho diferente, mas a gente precisa dos dois. Na fala, a gente precisa da entonação diferente e expressão facial ou corporal. E na escrita, a gente precisa fazer essa troca, porque a gramática do inglês diz para fazer isso, e completar com question mark, ponto de interrogação, tá certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Are you fine? Na primeira aula, nós aprendemos uns cumprimentos, né? E aí nós vimos que fine é bem, né? Então, perguntando, how are you? Como você está? Eu posso responder, I'm fine. Mas eu posso já perguntar direto, are you fine? Você está bem? Então, eu também faço essa troca, já que é uma pergunta. Então, como que fica aí as nossas estruturas de frase? Então, só para vocês lembrarem, para quando vocês forem praticar lá no material, ver o material, vocês não esquecerem. Então, vamos ver aqui. As frases afirmativas vão começar com o sujeito. O que é sujeito? É a pessoa que faz a ação. É a pessoa que eu estou falando dela. Quando eu falo pessoa, não precisa ser pessoa, né? Pode ser um objeto. Então, é aquela parte principal. É aquela coisa ali que domina a informação que vem depois. Então, eu começo a frase com o sujeito. In English, subject. Então, subject é o primeiro. Depois vem verb to be. Então, esse to be, ele pode vir em alguma das três formas, né? Então, dependendo do meu sujeito, o verbo vai ser am, are ou is. E aí depois, complemento da frase. Complemento da frase, né? I am a teacher. Esse a teacher é a informação complementar do restante da minha frase. Então, numa frase afirmativa, essa é a ordem. Numa frase negativa, negative sentence, eu vou começar com o mesmo subject, sujeito. Depois vem o to be, que pode ser am, are ou is, normalmente. Só que depois vem uma palavrinha, né? Frase negativa, eu vou completar aqui depois do verbo to be o not. Então, ele entra aqui, not, mais complemento da frase aí. Então, a diferença da affirmative sentence para negative sentence é apenas a inclusão do not. Não muda nada na ordem ainda. Agora, numa interrogative sentence, uma frase interrogativa ou pergunta, nós vamos mudar a ordem. Então, eu vou começar com quem? Verb to be. Então, eu vou começar aqui. To be, que pode ser am, are ou is, que quem vai mandar é o subject, o sujeito que determina se vai ser am, are ou is, de acordo com o que nós vimos na aula passada. Depois vem o subject. E complemento da pergunta. Então, aqui, da interrogativa para afirmativa, mudamos a ordem. Então, esses são os três tipos básicos de frases que a gente utiliza o verb to be. Depois nós vamos ver outras frases nas próximas aulas, nós vamos ver, mas não foge muito disso aqui, tá? Nós vamos ver um outro tipo de interrogative sentence. Então, nós vamos ver um outro tipo de
frase interrogativa, pergunta, mas não muda muita coisa não. Vocês vão ver que é bem tranquilo.